Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai entrando aí na live aqui, o nosso Café com a Cefaz. Olá, bom dia. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia, doutor Diogo, tudo bom? Bom dia, Thiago, tudo bem? Tudo certinho. Graças. Vamos lá, já estão bastante gente já entrando aqui, já falando conosco aqui, doutor. Dá uma saudação pessoal. Vamos lá, pessoal, bom dia, tá? Obrigado aí pela presença aí de vocês aí. Quem tiver já entrando, tiver já com o nosso convite aí, quiser compartilhar, quiser chamar mais pessoas para conversar aí, para a gente poder degustar um pouquinho desse cafezinho, né? É a nossa série aí agora, Café com a Cefaz. Meu nome é Thiago Braga, né? Eu estou como gerente nacional de saúde da Cefaz. E essa é uma proposta nossa da Cefaz de justamente agir, né, de maneira a contribuir publicamente, não só com informação qualificada, né, mas também com nos tornar acessíveis, né, ao nosso público de beneficiários e até o público em geral, para que a gente possa fazer essa interação, né, que hoje esses meios das redes sociais nos possibilitam, né, e dessa forma a gente possa criar essa sinergia que é fundamental para que a gente possa evoluir nesse cuidado da saúde, não só em termos de sistema, mas em termos de autocuidado também. Né? E essa proposta do Café com a Cefaz é isso, é a gente poder conversar, poder debater assuntos aí pertinentes, assuntos que muitas vezes vêm, inclusive, demandadas, né, pelos nossos beneficiários, e a gente está aproveitando justamente para fazer o convite para profissionais que têm um alinhamento conosco em relação à maneira com que nós temos que promover esse cuidado. Né? Então a Cefaz em breve vai estar fazendo o lançamento aí de um grande programa nosso, que é a Jornada do Cuidado à Cefaz, né? Algo inovador no sentido de proporcionar um cuidado integral, né, para o nosso beneficiário. E justamente o doutor Diogo, que é o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco, ele é um dos nossos parceiros, ele é um dos participantes, né, justamente responsável aí exatamente pelo tema de hoje, pela parte de saúde mental. Ele vai poder falar aí fala um pouco, porque a gente tem esse tempo restrito da live do Instagram, de uma hora. Então eu queria deixar para vocês registrado que isso vai ficar no IGTV, tá? Para poder assistir depois, para poder compartilhar. Nós vamos procurar, quem anda assistindo aí as lives sabe como é difícil isso, a gente vai procurar aí debater. O assunto de saúde mental, ele é muito vasto, por isso que a gente vai tentar focar um pouco mais numa contextualização dele em relação a esse período que a gente tem vivido aí, né, muito impactado pela questão do medo e do isolamento. O doutor Diogo vai fazer bem essa distinção também, que vai ser bem bacana. Né? E a gente vai procurar reservar um momento no final para as perguntas. Né? De qualquer maneira, né, a nossa parte de assessoria de comunicação, ela faz a cópia de todas as perguntas de quem foi. Na outra live que a gente fez com o Dr. Renato, nós respondemos todas as perguntas. Né? Então, assim, todas que vieram a gente respondeu e está encaminhando as respostas. Então, a ideia é essa. O pessoal pode ficar tranquilo, deve perguntar. A gente vai responder, se não for possível agora na live, na sequência, ok? Porque muitas vezes a própria fala do Dr. Diogo ela vai responder na sequência. Então, para a gente não quebrar a linha de raciocínio dele, a gente procura deixar isso para o final, ok? Então é assim, é com muita alegria, muita satisfação aí de poder estar fazendo mais esse aí. Vocês nos acompanhem, que esse cafezinho com a Cefaz, né, vai ser sempre bem especial. Doutor Diogo, fica à vontade aí, a casa é sua, meu amigo. Bom dia a todos, eu sou o Dr. Diogo, sou médico psiquiatra da Clínica Capivida aqui em Brasília. E agradeço a Cefaz a oportunidade de ser um cafezinho, ser uma conversa um pouco menos teórica e menos tão técnica, que acaba a gente não tendo uma acessibilidade tanto à informação. Vamos deixar aqui, Thiago, levar a importância da saúde mental nesse tempo de pandemia. Nós estamos vivendo num momento completamente surreal.
e todos, eu acho que todos sabem disso, que esse momento não foi preparado por ninguém, ninguém estava esperando. Então, a primeira coisa que nós temos que falar, isso é uma coisa que a gente está tendo que se adaptar muito rapidamente, em horas, em minutos, de uma coisa que não há qualquer projeto, qualquer coisa nova, né? Sabermos como lidar e temos a ciência de como fazer com a saúde mental nesses momentos de pandemia, onde se tem o isolamento, onde se tem outros fatores estressores externos que são muito importantes. E agradecer a Cefaz também essa oportunidade de fazer. Tiago, eu deixo você algum critério, caso que você queira fazer alguma pergunta pela Cefaz, por onde você quer que a gente Uhum. comece o nosso papo? Legal, doutor. Assim, até para dar um pano de fundo para o pessoal poder entender assim, qual que é a nossa visão na parte da gestão de saúde da Cefaz, assim, tem um contexto histórico, acho importante para o pessoal poder entender. Assim, é engraçado, engraçado não, né? Mas é interessante como na cultura oriental, né? Essa simbiose ou essa integração entre a parte mental e a parte física é algo que nem se discute, né? Chega a ser milenar, na verdade, como que essas áreas elas se integram e como que elas têm efeitos uma nas outras, né? Então, assim, uma na outra ela se integra e tem um efeito total. Então, você não trata elas de maneira fragmentada, né? Você tem que procurar tratar isso de maneira integralizada para que você realmente possa ter um benefício. E o que eu tenho acompanhado é que nas últimas décadas a própria medicina ocidental, a própria cultura ocidental de tratamento de saúde, ela tem ido num caminho diferente. Ela se fragmentou, ela se especializou demais, né? E ela tem buscado agora justamente trabalhar e ter uma visão, né? Alguns usam um termo mais holístico, né? Mas uma visão mais integral do ser humano para poder ter uma efetividade melhor, né? Ter uma resolutividade melhor, né? Então, assim, doutor, diante desse cenário que nós temos hoje, né, eu queria que o senhor falasse para nós assim, disso que a gente está passando, em termos de o efeito das notícias, o efeito da falta de informação, o efeito da questão do isolamento. Eu queria que o senhor falasse assim, de primeira, assim, como é que está esse momento atual, como é que ele está impactando na saúde mental? O Covid, a pandemia em si, ele tem vários problemas. Ah, nós trabalhamos na saúde mental nós temos um problema que é o vírus em si, a doença, que é uma doença grave. Nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar com a questão do luto, porque questões familiares vão sofrer, alguns familiares vão falecer, né? Nós temos que tratar sobre a questão do empobrecimento, da questão financeira, que impacta diretamente nas questões sociais e na saúde mental. Nós temos que trabalhar também com a questão do isolamento que ultimamente está sendo uma forma de isolamento mais social do que necessariamente física, e essas mudanças diretas no mercado de trabalho. Além disso, a questão do medo. O medo, que é a parte vital sobre isso, que é o cerne dos sintomas de ansiedade. Muitos pacientes deixam de procurar serviços médicos. Isso é uma coisa que me angustia bastante, de fazer toda a questão de medicina preventiva e por ter simplesmente medo de ir aos serviços de saúde e procurar essa ajuda especializada, né? E na pandemia é importante a gente ter essa visão que também outras doenças matam e também a gente tem que fazer a prevenção. É comum a gente ver no ambulatório de psiquiatria pacientes com doenças clínicas chegando ao médico psiquiatra, pois eles acham, creem que o psiquiatra e a saúde mental estejam um pouco alheia também a essa questão da infecção, e acaba sobrecarregando tanto a equipe de saúde mental quanto as equipes ambulatoriais que a gente tem hoje. Então, o que eu oriento a todos, procurar seu médico de família, procurar seu controle sobre a questão de pressão arterial, de glicemia, de saúde do homem, de saúde da mulher,
como vocês sempre procuraram, isso é muito importante, a manutenção do calendário vacinal. Então, o medo ele não pode te paralisar, porque o problema maior do medo não é o medo em si, é a paralisia que o medo traz. E essa paralisia é uma paralisia que começa a ser danosa. Então, a gente não pode começar a ficar sempre brigando ante ao medo de, de pegar o vírus ou de transmitir o vírus, tanto a nós quanto aos nossos familiares, e simplesmente entrar numa paralisia. Uma paralisia que a gente chama na psiquiatria, que é um termo de uma paralisia tensa, onde você sabe tantas coisas que você tem que fazer e acaba não fazendo absolutamente nada, né? Primeiramente, do isolamento. O isolamento não é à toa. Isso daí, Thiago, isso daí eu falo. Quando se está numa prisão, se o prisioneiro ele vai para solitária, já é uma forma quase que punitiva, esse prisioneiro. Então, ficar isolado, em si só, o homem, ele é um ser comunicativo, ele é um ser que vive em sociedade, né? A gente vê em psicologia evolucionista, olhando os macaquinhos, nós somos um grupo. E é difícil a gente falar como profissionais de saúde mental, profissionais de saúde, eu médico, o isolamento que nós propomos não é o isolamento social. O isolamento que a gente está falando é de isolamento físico. Um distanciamento físico. Nós podemos ter e vamos fazer com que as nossas relações interpessoais elas se mantenham de uma forma onde se haja o distanciamento físico, onde não se perca a conexão com o outro. Essa é a questão mais importante. Então, isso acontece tanto nas famílias, né? Nas famílias se tem muito tempo que eu não, pelo menos eu, Diogo, não vejo minha avó, por questões, obviamente, da pandemia em si, mas a gente mantém esse contato familiar frequente, né? Isso é importante, né? Então, gosto de, suponhamos, eu gosto de uma comida que a minha avó faça, ou que minha mãe faça, ou que, por que não usar os meios sociais para que ela te ensine de longe. Isso vai diminuir seus sintomas de ansiedade, isso vai diminuir todo esse quadro de ansiedade que se vive no momento, né? Outra questão importante que a gente também está vendo e observando são os chefes que começam, às vezes, a brigarem, os chefes cada vez mais, o trabalho, e as pessoas que eu vejo que estão em teletrabalho, eles têm um aumento de uma carga de trabalho. Entender também que nós profissionais de saúde, nós, a parte técnica, nós também estamos aprendendo com o que está acontecendo. Então a gente vai precisar da ajuda de todo mundo, porque nós temos que nos unir. Falando principalmente dessa questão, desses fatores que eu já expus antes, que o Covid traz para a gente, a parte central, que a gente chama de traumas psicológicos, ela vem muito, tema central, seja abuso sexual, seja abuso psicológico e outros fatores que causam os transtornos de estresse pós-traumático, os traumas em si, o cerne deles são sempre o desempoderamento da pessoa e a desconexão, a falta de conexão com o outro. Então, se a gente começa a quebrar isso, a fazer com que isso, e dividir um pouco dessas questões que a gente tem com as outras pessoas, e entender que estamos todos no mesmo barco, estamos lutando para que isso passe logo, e que isso seja menos doloroso e que traga a todos nós uma melhor saída, e uma saída mais confortável. Excelente, doutor. Até eu ia justamente perguntar, né, eu perguntei até sobre a questão de como o senhor entende isso, foi exatamente na segunda pergunta, na verdade, o complemento que ia pedir, assim, como é que a gente poderia tá lidando melhor com isso, né? Eu vejo assim, eu gosto muito daquela frase do Nietzsche, que ele fala que quem tem o porquê viver suporta quase todo o como, né? Ou seja,
essa questão de você ter um sentido, né? O Viktor Frankl fala muito sobre isso, né? Você ter um sentido para as coisas, você consegue ressignificar, né? Então, assim, eu vi isso muito. Agora acaba que entrou meio que numa normalidade, mas eu lembro no início da pandemia, muito essa tentativa, né? O pessoal incentivando muitas pessoas a buscar, a aprenderem um instrumento, né? A aprender uma nova língua, né? Aprender um hobby, tal, etc. Mas o que acontece é que, na verdade, o negócio ele não se desenvolveu muito assim, porque esse aparente tempo livre que você achou que ia ter, ele quase que, em termos de tempo de deslocamento, trabalho, casa, ele foi suprimido pelo volume de trabalho, né? Ou seja, não tem mais tempo, né? O trabalho ele literalmente invadiu o nosso lar, né? Como é que o senhor tem percebido assim nos atendimentos, ou na sua experiência, essa integração forçada, né, que foi do dia para a noite, entre essa questão de ambiente de trabalho, ambiente familiar? Você acha que o pessoal está conseguindo lidar bem com isso? Como é que está? Bom, da questão do ambiente de trabalho, o que está me assustando e as pessoas que estão no teletrabalho, que, que, que começam a não ir mais no trabalho, mas ir fisicamente ao trabalho, eu estou vendo muitos e muitos quadros de burnout, que seria quase surreal no momento de uma pandemia. Então, a pessoa ela acorda de manhã, ela não tem aquele ritual cotidiano de tomar banho, fazer a barba, vestir roupas sociais, entrar dentro do carro, pegar o trânsito, todos tudo isso é pulado e ele já senta no computador ao lado da casa e, e começa o trabalho. E esse trabalho, aparentemente, na hora, ele não tem um ritual também de bater o ponto na hora de entrar ao trabalho. E não tem um bater o ponto ao sair do trabalho. Então, essa questão de definição de tempo acaba com que a pessoa fique trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, além disso, nós temos outros complicadores, porque o teletrabalho, ele acaba sendo também complexo para se lidar, porque não só a pessoa está em teletrabalho, ele está tendo que dar aula também para as crianças que estão em casa. Então, você imagina, o chefe brigando, te pedindo metas, mais um tendo que dar aula para o filho, a questão fica surreal. E isso daí leva uns estressores importantíssimos, que causam esse sofrimento interno, né? Além disso, a gente vê também na questão social, que a gente nunca achou que o BBB, entre aspas, fosse entrar na nossa casa. São pessoas que estão encarceradas, todo mundo está querendo expulsar alguém, né? Todo mundo está querendo. Alguém tem que sair, porque o convívio fica muito intenso e a pessoa não tem um tempo só dela. Um tempo onde ela vai para o parque, onde ela quem não, eu até brinco com alguns amigos, né? Nossa, que hora que a minha sogra vai sair de casa, porque ela passa álcool em tudo e até eu vejo alguns pacientes que vão ao meu consultório. Nossa, doutor, eu consegui ir ao seu consultório, mas eu tive que falar pro meu pai que mora comigo que eu não iria pro médico, sabe? E isso daí gera vários e vários fatores que pioram a saúde mental do ser humano em si. Isso é uma coisa que está acontecendo mundialmente, né? Mas, enfim, Thiago, tentar lidar com essas maneiras e como é que a gente vai trazer esse relaxamento, né? Sempre buscar, querendo ou não, em algum momento na sua casa, um lugar onde te deixa menos ansioso, fazer sim coisas que você gosta, manter sempre uma rotina. O ser humano sem rotina é o ser humano mais improdutivo que se tem. Então você tem um horário, tentar que seja ao mínimo, mesmo que você siga no seu teletrabalho, faça a rotina de vestir como se fosse trabalhar, de lidar de uma forma séria com a questão do trabalho e também sair do trabalho. Sair do trabalho na hora, não, chega. Das seis da tarde, normalmente, a maior parte das pessoas, você não vai resolver o mundo nisso. Então, tenha seu tempo, faça seu jantar, faça as coisas que você gosta, né? E eu sugiro a todos que
busquem o crescimento, porque na pandemia a gente pode sair melhor. Nem tudo veio para pior, né? Então, assim, Uhum. pensar um dia que a gente poderia ter um acesso tão grande a tantas pessoas, né, de uma forma virtual, o que está ganhando, o teletrabalho, o trânsito está mais tranquilo, tudo no mundo está melhor, nem tudo vem de pior. E sempre ver essas questões de que a pandemia, sim, ela é triste, ela é ruim, mas muitas coisas virão e serão coisas que bem prováveis ficarão permanentes por muito tempo, porque são coisas boas, né? Essa questão de telemedicina que a gente sempre fala, essa questão do acesso mais fácil à saúde, a questão do acesso mais fácil às informações, né? E isso daí é uma coisa impressionante. Então não focar o que a pandemia traz de ruim, mas focar sempre nas coisas boas que a gente ganha, né? O ser humano é um ser humano, ele sempre se adaptou. A gente se adaptou à era do gelo, a gente se adaptou a muitas coisas, nós já nos adaptamos a medidas que foram muito graves. Será mais um tempo de adaptação. E quem se adaptar mais rápido será uma coisa. Essa pessoa já vai sair na frente. Eu falo isso, eu escutei um dia na TV. Ou a gente vai chorar ou a gente vai vender lenço. Nós temos que Uhum. fazer, porque ficar parado nesse momento e causa um sentimento de que a vida perde significado. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque a questão da perda do significado. Mas por que que eu vivo? Né? Eu não consigo sair de casa, meu trabalho, entre aspas, isso daí eu acho que a gente tem que até mudar esse termo, de falar que são trabalhos não essenciais. Espera aí, eu sou médico, Thiago. O seu trabalho como gestor é um trabalho não essencial? O seu trabalho é essencial. O trabalho de todo mundo é essencial. Aliás, até agradeço a Jaqueline da Cefaz. Eu, eu sou um completo analfabeto digital. Então, assim, eu preciso dos trabalhos das outras pessoas. Todas as pessoas são importantes, né? A primeira Perfeito. live que hoje eu faço no Instagram, pô, a gente não sabe, a gente não tem essa capacidade inteira. E as pessoas que às vezes fazem os trabalhos não essenciais, eles se sentem subvalorizados. E não é isso, todo mundo precisa de todo mundo. Na verdade, nesse momento, Thiago, não é somente nós dois conversando, mas tem várias pessoas que podem ajudar e elas querem ajudar. O que a gente fala, a gente tem que mostrar as dificuldades para as pessoas que estão vivendo. Tem pessoas que estão extremamente dispostas a ajudar. Então, assim, se você faz seu trabalho voluntário, se você quer ajudar, eu acho que a gente já estamos com um projeto aqui para abrir um canal, que a gente vai, um canal não, desculpa, é uma parte na empresa, em que a gente vai falar assim, calma, agora eu clínica, eu Diogo, que preciso da sua ajuda, porque a questão de como ter um jardim que está aqui atrás de casa, eu não tenho a menor ideia como se planta, por favor, alguém pode me ensinar? Como é que eu posso fazer isso, de que forma que eu posso fazer isso, de que forma que eu posso aprender, né? E porque o ser humano é biofílico, biofilia é uma questão de você ter o prazer de ver a vida, de prazer de ver as coisas mudarem. Independente se você está em um apartamento, independente se você está em qualquer lugar, a questão de significância do que está vivo. Toda vez que nasce uma criança, todo mundo fica feliz. A questão de ver a vida, a questão de ver a natureza, isso daí se faz uma conexão direta com a pessoa e com o sentido e o significado do que a vida representa. Então, nós temos que buscar isso no meio tanto institucional, né, um meio de trabalho, onde que tenhamos que fortalecer nossas relações e interconexões, tanto também em casa quanto com a gente mesmo, né? Eu vou falar isso daí foi uma das coisas que a gente falou. Primeiro, o risco da, das, o que a pandemia faz com o isolamento é porque você fica muito tempo em contato só com você mesmo. E muita gente tem essa dificuldade, né? Então, às vezes entrar esse contato, esse é um momento em que se tem para se buscar ajuda, se tratar, buscar um significado na vida que é um significado maior
do que simplesmente a sua existência, mas sim uma existência de uma sociedade, sim a existência de todo mundo, né? Pensar sempre no coletivo e tentar buscar essas ajudas de onde elas vierem. É bem isso, a gente eu me alinho muito com esse entendimento assim. E você falou muito dessa questão da evolução, né? O Stephen Covey ele fala muito isso. Você começa na sua vida com um grau de dependência, né, no qual você praticamente é dependente, né, quando você nasce, quando você é criança, você é dependente de todo mundo. E aí você faz uma cisão disso daí, que é você se torna independente, né, quando você percebe que você tem capacidade de, né, de fazer as coisas por você, de conquistar, etc. Mas o último grau dessa evolução é quando você percebe que você é interdependente, né, ou seja, você não precisa das pessoas por uma necessidade primária, mas sim porque isso é melhor. Né? É uma escolha sua ter essa interação. Como falou, a gente precisa do jardineiro para poder tratar um jardim desse, porque a gente não tem como ter todas as habilidades. Né? Eu preciso da assessoria de comunicação para poder me ajudar a lidar direito com essas novidades. E, enfim, a gente ia ficar o dia inteiro falando das várias redes de interdependência que a gente tem, né? E eu achei muito interessante, doutor, que essa questão que o senhor colocou da gente focar nisso. Assim. Esses dias eu fiz um post no LinkedIn, eu acho, que era justamente meio que provocando, eu gosto disso, meio que provocando um termo que a gente usa muito, né? A psicologia se apropriou, que é a questão da resiliência, né? E, na verdade, ela se apropriou de um termo que vem da física, né? Que é quando os materiais eles são submetidos a grande pressão, muitas vezes eles se deformam, só que no termo da física eles voltam ao seu estado natural. Né? E aí eu fiz a seguinte consideração: se quando eu já me gabei disso e achava muito bonito, mas eu comecei a pensar, se quando a gente é resiliente, a gente simplesmente volta para o estado de antes, ou seja, o senhor deu uma analogia perfeita, se eu simplesmente aprendo a viver chorando, né? Ou se simplesmente eu aprendo a sobreviver ao sofrimento e não, de repente, em vender lenço, quer dizer que eu não estou tendo uma evolução. E aí eu falei, aí por outro lado eu prefiro pegar um outro termo emprestado, já que o negócio é pegar termo emprestado, a fisiologia, que é a gente quebrar a homeostase. Já que o corpo ele quer sempre encontrar o equilíbrio, vamos achar maneira da gente conseguir sair da zona de conforto e evoluir, né? Então é pegar justamente essa oportunidade que a gente está agora. As pessoas ficaram numa situação, hoje tem algumas que a interdependência para elas se resume a ter um técnico de internet e um entregador de iFood. Se esses dois cidadãos aí eles viverem, não precisa de mais ninguém no mundo. Praticamente só esses dois aí já é o suficiente, não é isso. E aí o isolamento físico ele é por uma questão, né, de controle e de contágio, mas se isolar socialmente ele vai criando um embrutecimento, uma desconexão do outro, que tem gerado um monte de repercussão que a gente tem visto aí. E assim, doutor, eu queria, não é nem pegando um gancho, vai ser meio que mudando assim, mas uma fala sua lá no início, que é uma preocupação minha específica como gestor na área de saúde. Já falei isso em reunião, em webinar, né, no caso, webinar, com ONS, com órgãos representativos e etc. Muita gente está focando num efeito, né, em termos de tratamentos de saúde muito imediatista. Né? Então, muita gente está falando assim, caiu, por exemplo, as despesas de saúde para operadoras, porque as pessoas, né, não estão fazendo as cirurgias eletivas, que são um dos itens de maior despesa, ou as pessoas não estão fazendo as mesmas consultas, não estão fazendo os mesmos exames, etc. E aí tem uma visão aparente de que isso pode ser bom, porque está tendo alguma economia, como se a saúde a gente lidasse ou trabalhasse dessa forma. Mas a minha grande preocupação com isso, e aí eu tenho N exemplos, e até a gente já conversando, o senhor mesmo já me citou alguns, que eu falei isso do Dr. Renato também na outra live, que é a questão do subtratamento. Né? Ou seja, o que a gente tem notado é que as pessoas, elas colocaram a questão de uma possibilidade, né, de ter o contágio pelo coronavírus, né, pelo Covid-19, como sendo o grau 1 de risco de saúde. E aí, todas as comorbidades que elas têm, todas as doenças crônicas que elas já têm mapeadas, que estavam em tratamento, elas colocaram em segundo plano. Né? Então, consultas de rotina, atividades de rotina, coisas essenciais. Por quê? Porque o que ela pode morrer é de coronavírus, né?
de repente, de uma síndrome aguda, de um quadro crônico dela, não morre mais, vai morrer só se for de Covid. Eu estou falando de uma maneira assim, meio direta, pode parecer meio assertiva ou até meio insensível, mas não é isso, é realmente com preocupação. O fundo dessa fala meio direta, bem direta na verdade, ela tem um fundo de preocupação, é de mexer mesmo, como eu falei, nesse mindset, para realmente sair dessa bolha que você se coloca muitas vezes com essa quantidade de informações e pensar de maneira lógica as coisas. Eu queria que não viesse de mim, né, e até pode ser que o senhor nem concorde, mas eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre essa questão, porque às vezes o pessoal esquece que o psiquiatra é uma especialização da medicina, né? Doutor, eu vou lá na sua clínica porque eu não quero ter contato com o médico. Opa, peraí, então você está no lugar errado, meu amigo. Então, eu queria ouvir um pouquinho. Bom, a psiquiatria, a primeira coisa, é uma área, é uma especialidade da medicina, né? Então, todo mundo, eu sou médico, psiquiatra, mas não deixo de ser médico, né? Então, assim, algumas situações foram quase surreais no meu consultório, né? Atendendo um paciente, entra o pai: olha, doutor, eu tô com uma dor na perna, mas assim, eu sei que eu sou médico, eu sei que o senhor é médico, então essa dor na minha perna pode ser alguma coisa, porque eu já aproveitei, porque meu filho estava vindo aqui. E sendo que tem uma clínica de ortopedia ao lado da clínica onde eu atendo. Então, o ser humano, ele tá vivendo nessa questão de prevenção e saúde um momento crítico. Você está trocando doenças onde se tem já estabelecidos um tratamento e uma prevenção com diversos estudos feitos por uma coisa que é completamente incerta. O mecanismo de contágio do vírus ainda estamos com dúvidas, como é que vai fazer, como é que é o tratamento, se esse tratamento é eficaz, se há prevenção ou não. Então, assim, são muitas incertezas no meio médico. Até demorei um pouco de tempo para fazer as primeiras lives sobre saúde mental, porque tinham poucos estudos, os estudos eram muito escassos, estudos que a gente tinha da época da pandemia. Então, assim, o que nós temos hoje de medicina? A gente sempre fala de medicina baseada em evidências, ninguém fazer qualquer achismo relativo a isso. É buscar sempre o tratamento de doenças que estão e sempre, elas não pararam de existir, o mundo não parou. A dengue, ela não parou de existir. Os quadros hipertensivos, hipertensões graves, os AVCs, os infartos, gente, isso continua acontecendo. A prevenção que você tem que fazer no ginecologista é séria. Levar seu filho para vacinar, pelo amor de Deus. Então, assim, porque se eu for vacinar, eu posso pegar coronavírus na vacinação. Pra você ter uma noção, Thiago, um dos laboratórios que fazem coletas de exame, tem pacientes que têm medo até mesmo de que a coleta seja feita dentro de casa. E esse tempo e esse delay, eu vou falar isso, que isso aconteceu com um caso meu familiar, que eu orientei para o hospital, de quinta-feira, que foi o dia passado, falei: olha, vá para o hospital agora, não, é Covid, para no sábado ter que internar na UTI. Então, assim, as doenças, elas pioram, então você tem que saber o timing de buscar, né? Não é só a questão, não é só o Covid que mata, as outras doenças também. A busca do tratamento tem que ser diária, é essencial para a sua vida, para a sua manutenção do seu bem-estar físico, procurar os seus médicos. Então, vamos parar de jogar de uma forma completamente irracional e digo eu, às vezes delirante, que mesmo às vezes com argumentação lógica, a pessoa se blindou dessa forma tão preso na bolha, que parece que ficar também isolado os deixa imunes a patologias que a gente sempre viu. E não é assim. Então, coloque isso como essencial na sua vida, procura de atendimento, procura de ajuda, procura de profissionais. Não podemos trocar o incerto por coisas que são certas e que são graves e que causam um grande impacto na vida de todo mundo. Pessoal, a gente está aqui com um tempo até bom, a gente conseguiu desenvolver bem, o Dr. Diogo ele sintetiza bem. Queria que vocês aí mandassem as perguntas de vocês aí, né? Como a gente falou, nossa assessoria de comunicação está copiando todas, e a gente poder aproveitar aí para interagir com vocês.
né? Então, assim, mandem as perguntas, como eu falei, é importante. Eu sei que nem sempre a gente tem essa disponibilidade de poder ter um contato com um profissional médico psiquiatra. Infelizmente, ainda tem muito tabu na nossa sociedade sobre isso, né? Sobre você procurar esse tipo de atendimento, você informar para os outros que você está procurando, né? Então, queria incentivar vocês aí a estar aproveitando esse tempo. A gente vai continuar aqui interagindo, mas mandem para nós. A assessoria ela me sinaliza que alguma específica, a gente já troca essa ideia aqui agora e na sequência depois, durante a semana, a gente vai respondendo todo mundo também. Doutor, deixa eu, em relação a essa questão, quando a gente fala sobre o fato do... A gente vive um momento de isolamento, a gente vive um momento hoje... Então, a gente poderia dividir assim, os aspectos, né? A gente tem uma questão social, psicológica inerente ao isolamento, a gente tem uma preocupação de uma questão física também em relação a isso, por esse medo de continuar buscando os tratamentos rotineiros ao sinal de algum tipo de desordem, né, no próprio organismo. E essa fala, né, virou um termo, né, popular, o tal do novo normal. Né? Como é que o senhor entende esse termo? Como é que isso se aplica de verdade? Isso é realmente um novo normal? Ou nós vamos nos adaptar? Voltar a ser o que era antes? Não é possível voltar ao que se é antes? Queria ouvir livremente assim, como é que o senhor pensa sobre esse termo que foi cunhado agora durante a pandemia, o tal do novo normal? A questão do novo normal, Thiago, eu sempre coloco isso pensando na época quando eu era adolescente, tinha um curso de datilografia, né? A gente chegava, tinha aquelas máquinas e tinha os empregos de datilógrafos, né? Bom, o computador veio, mudou a normalidade? Não. Nós continuamos escrevendo, produzindo documentos sem a necessidade de alguns fatores. A integração tecnológica que ultimamente estamos tendo é um novo normal? Não, nós estamos só mudando as formas e as maneiras de ter essas interconexões pessoais, né? Esse novo normal basicamente não existe. O ser humano é ser humano sempre, né? Então o que a gente vai ter que fazer é só uma questão de pequenas adaptações, pequenas não, na verdade, grandes. O problema que se causou, que o povo chama-se de novo normal, é a velocidade com que ela foi imposta à sociedade, né? Então, nós tivemos que fazer isso em horas, em minutos, e isso daí é muito traumático, né? Como toda mudança é traumática, né? E essas mudanças estão acontecendo. Sobre essa questão do novo normal, óbvio que a gente vai passar, porque haverão pessoas depois que acabar a pandemia, onde se for já, quando a gente chegar no momento em que, eu estou falando pós-pandemia, em que as coisas realmente se normalizarem, entre aspas, porque a gente, por exemplo, liberarem realmente as aglomerações sociais, liberarem os shows, as pessoas elas ainda vão ter um receio de ir. Então, o retorno à antiga normalidade de grandes aglomerações, de grandes shows, eu estou falando o que aconteceu em 1919, e a gente vê as pessoas nesse início vão ter medo. O estresse pós-traumático que isso vai gerar é um estresse que a gente está colocando aí na psiquiatria basicamente para os próximos 2 anos, né? Que a gente está vendo nos estudos o que vai acontecer. Mas isso é uma coisa que a gente vai viver, infelizmente, mas existem formas de se prevenir isso também, né? Mas a nova normalidade seria justamente a gente tentar manter ao máximo o nosso bem-estar e as nossas relações interpessoais, né? É uma coisa importante que eu estou falando de estresse pós-traumático, que é justamente essa questão de reviver. Então, algumas pessoas na hora que até abriram aqui em Brasília as academias e alguns bares, e mesmo assim eles continuam relativamente vazios, né? Os shoppings, na hora que você vai, as pessoas não têm aquela tamanha circulação, né?
E muita gente viu e também percebeu que às vezes não era tão importante alguns serviços que às vezes eles faziam uso, né? O iFood e outros métodos de entrega, as compras via internet, as pessoas vão se adaptando e às vezes essas mudanças são mudanças para melhor, né? Mas a questão da normalidade, acho que ela se mantém, né? Nós continuamos trabalhando, nós continuamos fazendo. Obviamente, telemedicina é uma coisa que o contato seu com o médico vai ser necessário presencialmente. Não tem como eu examinar o abdômen de um paciente sem, sem ele estar presente. Não tem como a gente colocar um robô, né? E a gente vai se adaptando a tudo isso e vamos sair melhor sempre. Ótimo. Doutor, até o pessoal pode ter estranhado eu mexendo aqui na câmera, mas é porque começou a chegar para mim aqui as perguntas, né? E até uma das perguntas o senhor respondeu agora mesmo, que era uma pergunta até de um colega nosso, o Márcio, sobre essa questão de como essa situação pode ocasionar esse estresse pós-traumático. Né? E o senhor colocou aí bem como é que pode ser. Eu sei que tem muita coisa para a gente aprofundar em cada aspecto desse, e a gente tanto vai se colocar à disposição para dar esse suporte, né, tanto aqui a Cefaz para receber essas demandas, como o próprio doutor Diogo, através da clínica dele, que é credenciado, nossa referência nossa nessa parte de psiquiatria. Eu vou aqui, eu vou selecionar uma delas aqui, e aí, assim, até pelo teor, aí a pessoa que perguntou, ela vai saber, e a gente depois, com todo o sigilo, né, a gente também manda essa resposta direto. Né? Gustavo, antes de você falar, eu só queria. Eu esqueci de falar isso a- durante a nossa conversa. Uma coisa importante que a gente não está avaliando, tá? Isso daí me assusta bastante, é a questão das crianças, tá? É, isso daí está sendo uma coisa muito mais traumática para elas do que para a gente necessariamente, né? Então, você tem a privação das crianças no colégio. As crianças necessitam dessa relação interpessoal mais próxima, né? Na pandemia de 1919, pra você ter uma noção, as crianças depois da pandemia elas criaram até umas cantigas de roda que lembravam a influenza, né? Então são vários aniversários, crianças elas têm uma dependência maior e adaptar com essas crianças em casa a gente vai ter que aprender, né? Eu tenho filhos, você também tem filhos e é complicado. Falta um amiguinho, falta esse primeiro contato. Eu estou vendo vários pacientes que vêm e acham que as crianças, isso aí está realmente acontecendo, um aumento do nível de depressão e de nível de ansiedade nessas crianças, um baixo rendimento escolar também, mas não por falta da escola presencial, e sim por sintomas de ansiedade que vem, sabe? A gente tem que ter um cuidado maior com isso. É, o estressor maior da pandemia para as crianças vai ser muito importante. Vejo muito poucas pessoas falando sobre isso e muitos pacientes também me perguntam como é lidar com crianças que estão em casa, porque as crianças, independente da idade, 3 anos, 5 anos, até chegou um paciente para mim, olha, doutor, o filho, eu tento regular o tempo do videogame dele, eu tento regular o tempo que ele fica na TV, mas minha esposa é mais chita, eu falei, olha, tudo bem, mas para se retirar um pouco esse peso, você vai ter que oferecer outra coisa. E às vezes a pessoa está morando num apartamento, onde é que essa criança vai se divertir, onde é que ela vai ter o mínimo de acesso, né? Aos amigos, aos colegas. Eu vejo alguns pacientes meus adolescentes que mantêm essas interconexões via videogame. Sei que às vezes não é perfeito, mas nós temos que também juntos buscarmos uma saída para isso, né? É, espero contar com a ajuda de todo mundo. A gente também como a Cefaz e como todo mundo está vendo, são coisas novas que a gente está passando e a gente vai precisar de ajuda de muita gente. A gente tentar definir isso daí. Mas ficarem, e peço aos pais para que eles fiquem muito atentos a isso, a quadros de depressão infantil, a quadros de ansiedade infantil, que é muito comum, né? Observar melhor se seu filho está mais irritado, se está muito fora do normal, se isso daí acontece, isso veio acontecendo de crianças que normalmente tinham continência na questão de urinar na cama, né? Elas estão retornando ter, a,
algumas coisas que eram básicas, crianças estão mais carentes, tanto de atenção quanto de tratamento, e a gente tem que tentar de uma forma para tentar minimizar isso daí. Isso daí a gente vai trabalhar junto, sentar em um grupo e conversar e tentar definir uma estratégia para isso, que isso é uma coisa muito grave que está acontecendo. Assim, se eu falar, ninguém vai acreditar, porque aí passa a ser quase telepatia. Mas quando o senhor falou assim, não, Tiago, deixa eu falar. A pergunta que eu ia fazer de uma das pessoas que estão nos ouvindo é justamente sobre os filhos, para ver como que o negócio ele é importante, né? A psiquiatria infantil, ela é algo complexo, né? Uma coisa complexa de se tratar. A gente não tem essa oferta, né? Como a gente tem, né? Em outras subespecialidades da psiquiatria. E essa ouvinte nossa, ela colocou exatamente a questão, né? Que ela também está com depressão. Ela tem um filho com um quadro, né? De autismo de 8 anos e uma adolescente que também tem sintomas depressivos, e ela queria ajudar, né? Ela queria poder se ajudar e ajudar seus filhos, além da questão da medicação, né? Então, assim, eu não sei se o senhor quer complementar, falou sobre essa questão de ter um grupo, de ver, porque não tem um padrão, né? A gente já conversou bastante, né? Isso eu acho que é um dos diferenciais do teu atendimento, não tem uma coisa padronizada, cada pessoa tem uma necessidade, uma abordagem melhor, né? Mas se tiver alguma orientação prática para essa pessoa, para a gente poder passar agora. Orientação prática, isso daí vale para todas as pessoas, né? O ser humano é uma questão, isso é uma coisa inata, isso vai para qualquer pessoa, que a gente chama de biofilia, que eu sempre falei, a gente gosta de ver a vida. Então, gente, se tiver um parque, não estamos falando de distanciamento físico, tá? Você pode ir num parque, você pisar na grama, você plantar, nem que seja um jarrinho, para que essa vida, para que esse cuidado, ele se torne uma questão de que se observe o nascimento de novo, né? Se observar plantas, isso daí, sim, isso daí você tem até estudos que a gente tem na Europa, onde UTIs humanizados, esse contato com os jardins são contatos importantes, não é porque necessariamente eu gosto de jardim, mas todos gostamos de vida, isso é uma questão inata do ser humano, né? Então, tentar ter um contato mais frequente com a natureza, né? Ver a vida, ver os pássaros, ver coisas que são importantes para vocês. Isso daí são coisas que todos gostamos de ver. E tentar buscar sempre atividades em que haja uma maior interação social entre elas e os filhos, em que a comunicação se estabeleça de uma forma melhor. Perceber que cada um gosta, fazer coisas que vocês gostam, fazerem coisas de famílias, porque às vezes os 3 estão na mesma casa e não há nenhuma conversa, cada um está isolado no quarto, né? Retomar essa questão de contato social, que é importante, e para que isso não se perda, né? E sempre buscar ajuda profissional, né? Procurar os médicos, procurar o seu psiquiatra, procurar o seu psicólogo, para que faça esse atendimento, e a gente pode, nos mecanismos terapêuticos, na psicoterapia e também na consulta, fazer toda uma questão de psicoeducação mesmo, de como lidar com esses problemas que cada família vai passar, porque cada família ela tem um mecanismo de funcionamento, próprio, né? Dependente culturalmente, né? Que a gente chama isso de, a gente tem os livros que a gente fala de psiquiatria antropológica, tem algumas doenças que acontecem só em alguns tipos de sociedade, então são várias variabilidades que a gente tem que quantificar na hora de fazer essas recomendações, né? Tanto culturais quanto econômicas e também de funcionamento prático familiar mesmo, tá? Doutor, eu vou te jogar num desafio agora. A gente tem 10 minutos, né, para o Instagram encerrar a nossa live, e aí eu vou condensar aqui duas perguntas que chegaram para a gente, então não vou usar elas literalmente, mas elas são semelhantes, dá para formatar numa pergunta, e vou te dar esse desafio de responder elas da melhor maneira em 5 minutos,
para poder reservar mais 5 minutos para você poder concluir aí alguma mensagem, alguma outra coisa. Essas duas perguntas elas se parecem muito no seguinte sentido, né? Uma fala especificamente sobre dois entes da família, né? Que não, a pessoa está falando que esses dois entes, um adolescente e uma mãe mais idosa, estão com medo de sair de casa, né? Então, perguntando se não seria pior obrigá-los a sair de casa, e parece muito com um questionamento também que uma outra colega nossa aqui, a Josiane, que a gente de São Paulo mandou, que é a questão assim, quando é que a gente consegue, e essa pergunta é difícil, quando é que a gente consegue perceber se tem exagero ou não nessa questão do isolamento? Né? Acho que elas meio que se parecem, né? Porque você como uma pessoa responsável na família, você está querendo incentivar ou não, né? Preocupado com elas, se elas saem ou não saem, né? E por outro lado a pergunta diz até que ponto a gente está exagerando ou não nisso. Acho que dá para a gente juntar as duas aí num raciocínio. Bom, a questão maior, assim, até que ponto, né? É, a questão, assim, é uma avaliação de risco mesmo, risco e benefício, tá? Da mesma forma como a gente escolhe tratar um remédio ou não, são drogas e elas causam efeitos colaterais. Na medicina, a gente tem que quantificar esse risco, né? Então, sendo médico, o paciente tem uma patologia, né? Eu tenho que entrar com a medicação. A medicação, ela é uma droga, ela vai ter seus efeitos colaterais, né? Vamos supor, paracetamol, o paciente está com febre, o paracetamol ele pode causar, em casos raríssimos, insuficiência hepática aguda e tal. Pode, né? Pode causar dano, sim. Mas é o seguinte, ele entrar com um estado febril e ficar grave é muito pior, né? Então a gente tem que quantificar esse risco, né? A exemplo, você está falando dos dois idosos, quando é que a gente tem que sair? Bom, ir ao médico, né? Temos que ir, porque temos que manter o tratamento. Você vai ter que ir no supermercado? Sim, vai ter que ir ao supermercado, né? Essa questão é simplesmente de uma quantificação de risco. São coisas que são necessárias e essenciais. Manter e fazer atividades a qual a sua saúde mental fique melhor, sim. Cuidar do seu corpo é importante, sim. Então, fazer exercícios físicos da forma mais segura possível. Sei que as academias abriram, estão com algumas formas, mas fazer caminhadas em parques, em locais onde não haja aglomeração, né? Essa questão também é uma questão importante que a gente tem que falar, porque os profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles estão sofrendo isso, porque eles não têm a escolha, primeiro, de não sair de casa, segundo, que eles estão entrando em locais que estão contaminados, né? Em algum momento, a gente vai ter que se solidarizar e pensar dessa forma, né? Eu, sendo psiquiatra, sou psiquiatra de grandes hospitais aqui, de 2 grandes hospitais aqui em Brasília, e às vezes eu tenho que me colocar em risco também, mas é um risco calculado. Vírus, ele não pula, o vírus ele tem duas questões de transmissibilidade, que é a transmissibilidade de superfície e transmissibilidade respiratória. Então, assim, pensar, óbvio, chegar em casa, lavo a mão, se prevenir, porque até pessoas que ficavam em casa pegaram o vírus de qualquer forma, sabe? Até que ponto a sensação de estar em casa e não sair te traz segurança, né? De que esse vírus. Isso daí é um questionamento que é uma arguição lógica. A gente tem que saber até que ponto isso te traz proteção, porque a gente acaba parando de fazer muita coisa que a gente chama de paralisia, paralisia do medo, de pensar que essas atividades são atividades em que há o maior risco. Ontem eu estava escutando a CBN, vamos supor, natação, a água normalmente a gente vê esgotos que tem a questão do vírus, mas assim, o problema não é necessariamente a água, o problema é o vestiário, né? Então, acho que nós temos que ter mecanismos de explanar como é o contágio, como é que ele ocorre, né? Questão de uso de proteção de máscara e tudo mais, e fazer sugiro até você faz uma cartilha. Como é que a gente vai fazer? Já que eu tenho que me expor, como é que eu me exponho de uma forma mais segura? Eu estou passando por CTIs do Covid porque os pacientes do Covid eles também têm doenças, têm casos psiquiátricos graves que a doença causa. Eu nunca peguei, porque eu chego, faço minhas medidas de proteção
e sigo tranquilamente para casa. Então, assim, é bem tranquilo de lidar com as situações, tá? Acho que e sugiro até essa fase a gente fazer uma cartilha, às vezes pegar um infectologista e explicar álcool, máscara, chegar em casa, trocar roupa, entra em casa, toma seu banho, medidas de educação tranquilas, né? Ó, Legal, doutor. parei em 5 minutos, hein? Não, então, a gente entrou nesse tempo final do Instagram, e aí até para não cortar a fala, porque essa fala é bem importante, e com certeza a gente vamos capitanear essa iniciativa nessas duas frentes, da gente poder montar algo, né, para poder ser informativo, para a gente poder disponibilizar e também nos colocar à disposição para receber também essa demanda, esses questionamentos ou esses pedidos de socorro mesmo, e a gente poder ajudar, orientar, tratar, atender, acolher, enfim, dentro também das nossas possibilidades. Queria deixar esses últimos minutos, da minha parte aqui, né, representando a Cefaz, agradeço muito aí o tempo que cada um destinou aí, a gente está com 96 pessoas no momento nos assistindo aí, né, pleno horário de trabalho, eu agradeço muito a atenção, agradeço as perguntas, e doutor Diogo, suas considerações finais aí, por favor. As minhas considerações finais é deixar sempre uma mensagem boa. A mensagem boa porque nesses momentos onde se convive muito com luto, muita gente com medo, muita gente tensa, pensar que a gente vai sair melhor disso. E nós precisamos da ajuda de todo mundo. A vida tem significado, a vida tem significância para todos. Pensarmos sempre como sociedade. Isso daí é uma coisa que me angustia bastante. Pensar muito no seu vizinho, pensar muito nos seus familiares, pensar muito nos seus colegas de trabalho, tentar se deixar como fonte de ajuda e de recebimento de todas as pessoas que querem também te ajudar. A questão maior que a gente passa por todas as situações traumáticas e a gente ganha significância na vida é quando a gente divide os problemas que a gente tem com outras pessoas. Comece a dividir os seus problemas, não fique em casa. As pessoas querem te ajudar, nós queremos te ajudar. Divida os seus problemas, os seus traumas, as suas dificuldades. Divida o seu luto, procure atendimento, procure tratamento, tá? Que são doenças que a gente tem como tratar, bem estabelecidas. E graças a Deus estamos aqui, Thiago, tentando mudar a vida de várias pessoas, porque o interesse nosso não é somente a Cefaz e clínica, mas sim na melhoria de toda a sociedade. Enquanto a gente pensar como sociedade e conseguimos fazer isso de uma forma fácil e deixar isso como uma rotina nossa, né? O que hoje eu posso fazer para mudar o mundo, isso dá significância todo dia que se acorda. E isso daí é uma coisa que todo mundo tem que levar. Então, várias pessoas estão sofrendo sobre essa falta de significância, mas tem como sair dessa pensando sempre no outro e no próximo, Thiago. Excelente, doutor. Obrigado demais aí pelo seu tempo. A gente sabe, toda vez que a gente convida um profissional, né, um médico, eu sei que o senhor tem que interromper a sua agenda aí, né, para poder destinar esse tempo para nós, mas é importante, a gente consegue ter aí uma abrangência, a gente vê na gravidade, né, de alguns questionamentos que chegam aqui, o coração até aperta, né, porque a gente gostaria de poder ajudar e acessar muito mais gente. E a gente, então é isso que o senhor falou, ter o propósito do porquê, né? Não é simplesmente acordar, trabalhar para poder receber um salário, para poder gastar umas férias, não. Né? É ter um propósito de vida, trazer um significado, né? E o nosso é esse, a gente entregar saúde para as pessoas para que elas possam usar o máximo das suas potencialidades, para que elas possam realizar os seus sonhos, e sem saúde fica muito mais difícil fazer tudo isso. Então agradeço demais a sua disponibilidade, a gente vai contar muito ainda. Nosso programa de Jornada do Cuidado, com esse cuidado integral, vai ser algo realmente um divisor de águas, né, na parte da saúde. E a gente em breve vai estar fazendo uma sequência aí de outras lives também, para explorar mais esse assunto de saúde mental que é muito rico. Como profissional, tá bom, Thiago, como profissional, acho que nessas lives e nessas jornadas nós estamos salvando mais vidas do que eu atendendo hoje de manhã. A gente está divulgando informação e divulgando uma informação com credibilidade para todo mundo.